Há uma igreja que afirma ter em seu poder a Arca da Aliança original e isso provavelmente é verdade, eles descobriram tudo. Veja isso agora mesmo nesse vídeo, fique ligado. Existem vários artefatos lendários históricos conhecidos pela humanidade porque os contos desses tesouros têm sido transmitidos por nossos antigos ancestrais, no entanto muitos deles ainda não foram descobertos e seu paradeiro permanece um mistério. Porém alguns já foram descobertos e a Arca da Aliança por anos sempre foi um mistério seu verdadeiro paradeiro, porém parece que os teólogos e os arqueólogos chegaram em um acordo e finalmente o mistério foi revelado. Antes de começarmos, confira o link no comentário fixado. Temos um e-book completo com todas as 250 questões mais difíceis da Bíblia respondidas baseadas na Bíblia. Além de você adquirir conhecimento comprando nosso e-book, nos ajuda a manter a pregação através desse canal. Amém. Dando continuidade à primeira teoria da Arca da Aliança. Arqueólogos e historiadores têm procurado há muito tempo por essas relíquias antigas, mas não conseguiram localizar várias delas apesar de décadas de busca. Um desses artefatos lendários é a Arca da Aliança. Por séculos a humanidade tem tentado encontrar essa relíquia sagrada, mas sem sucesso. No entanto, recentemente um escritor distinto revelou que pode ter descoberto sua verdadeira localização. A Arca da Aliança, também conhecida como Arca do Testemunho ou Arca de Deus, um artefato considerado a relíquia mais sagrada dos israelitas. De acordo com a descrição histórica, a arca é na verdade uma caixa de madeira revestida de ouro puro com uma tampa elaboradamente decorada chamada de propiciatório. No livro do Êxodo é revelado que a arca continha 2 tábuas de pedra e seus 10 mandamentos, e de acordo com o livro de Hebreus do Novo Testamento também continha a vara de Arão em um pote de maná. A narrativa bíblica relata que aproximadamente um ano após o êxodo dos israelitas do Egito, Moisés iniciou a construção da arca de acordo com o padrão dado por Deus durante o acampamento dos israelitas ao pé do Monte Sinai. Em seguida, a caixa de madeira revestida de ouro acácia era carregada pelos levitas por cerca de 2.000 cúbicos para o povo durante suas fornadas. A palavra de Deus fala claramente que Deus falava a Moisés. Ali era o local que marcava a presença de Deus naquele tempo. Antes do descer do Espírito Santo, a Arca da Aliança tem um significado espiritual muito grande. Na parte de cima tinha os 2 querubins na tampa da arca. No livro de Êxodo, Deus instrui Moisés a construir a arca durante sua estadia de 40 dias no Monte Sinai. O padrão para o tabernáculo e os móveis da arca foram revelados a ele. Ele também foi instruído a construí-lo usando madeira de acácia conhecida como madeira de chitim para abrigar as tábuas de pedra. Moisés então instruiu a arca de acordo com as instruções detalhadas fornecidas no livro. A arca deveria ter 2,5 cúbitos de comprimento, 1,5 cúbito de largura e 1,5 cúbito de altura. Em seguida deveria ser totalmente revestida de ouro e uma coroa ou moldura de ouro deveria ser colocada ao redor dela. 4 argolas de ouro deveriam ser fixadas nas 4 partes de cada lado. Através dessas argolas de madeira cobertas de ouro seriam inseridas para carregar a arca. Elas não deveriam ser removidas de forma alguma. Tampa de ouro é o ornamento que possui 2 querubins de ouro deveria ser colocada acima da arca. O relato não contém instruções sobre a espessura da tampa nem detalhes sobre os querubins. Sabe-se apenas que a tampa foi batida por cima da arca e que eles formam o espaço onde Deus apareceria para falar com Moisés no Antigo Testamento. A conclusão da construção. O livro instruiu que a arca deveria ser colocada sobre um véu para mantê-la oculta. Após a criação da arca por Moisés, ela foi transportada pelos israelitas durante seus 40 anos de peregrinação pelo deserto. De acordo com o relato bíblico, quando eles acampavam, os israelitas a colocavam em um compartimento separado dentro de uma tenda sagrada chamada tabernáculo. Quando chegaram às margens do rio Jordão, sob a liderança de Josué que os levou à terra prometida, a arca era carregada na vanguarda. Ela precedia o povo e era o sinal de seu avanço durante a travessia do rio. As águas se secaram assim que os pés dos sacerdotes que carregavam a arca tocaram a água, permanecendo assim até que os sacerdotes e a arca saíssem do rio. Em memória desse evento miraculoso, foram retiradas do rio Jordão 12 pedras do lugar onde os sacerdotes tinham ficado. Nos anos seguintes, a arca acabou em Betel, onde estava sendo cuidada pelo sacerdote Finéias, neto de Arão. Posteriormente foi mantida em Siló, outro centro religioso cerca de 16 quilômetros ao norte de Betel, durante o período do aprendizado do profeta Samuel. Quando os israelitas foram
Derrotados pelos filisteus, a arca foi capturada por eles e seus guardiões foram mortos. Os filisteus levaram a arca para vários lugares em seu país, mas onde quer que levassem, desgraças atingia a arca. Foi posteriormente devolvida aos israelitas e foi carregada junto com o rei Davi quando ele fugiu de Jerusalém durante a conspiração, mas depois ele ordenou ao sacerdote que a devolvesse a Jerusalém. Arqueólogos sugeriram sua possível localização. Uma das teorias mais populares foi apresentada pelo distinto escritor britânico conhecido por promover teorias científicas envolvendo inúmeras civilizações antigas e terras perdidas dessa época. Transmitiram seu conhecimento para os caçadores-coletores, que por sua vez deram origem às primeiras civilizações conhecidas como o Antigo Egito, a Mesopotâmia e a Mesoamérica. Ele também realizou extensas pesquisas sobre a África para a revista The Economist. Após sua temporada no continente africano, ele pode ter descoberto a localização exata da Arca da Aliança em um de seus livros mais famosos, intitulado E Design the Ciel, The Quest for the Lost Ark. Ele documentou que durante o reinado de Manassés a arca foi removida do Templo de Salomão e supostamente transportada para a ilha de Elefantina ao longo do rio Nilo e eventualmente foi colocada na igreja de Santa Maria de Sião, na pequena cidade de Absurum, na Etiópia. Hancock afirma que a arca ainda existe nesse local. A teoria de Hancock sobre a existência da arca no Templo de Elefantina pode ter algumas lacunas e também foi criticada por muitos estudiosos. No entanto, o jornalista britânico alega que sua atual presença na Etiópia recebeu aprovação de inúmeras correntes de pensamento. Sua teoria não é nova, na verdade, evidências documentais indicam que os templários localizaram a arca na Etiópia, mas não conseguiram devolvê-la a Jerusalém. No entanto, os judeus da Etiópia não concordam necessariamente com a teoria de Hancock sobre como a arca que teria chegado à sua terra. Eles afirmam que a arca está presente em seu território desde o reinado do rei Salomão, enquanto propõem que a arca chegou à Etiópia cerca de 500 anos após a famosa visita da rainha de Sabá a Jerusalém. No entanto, um arqueólogo Laden da Universidade de Toronto chamou a teoria de Hancock de lixo e bobagem. Outro ex-professor de estudos da Universidade de Londres também afirmou que perdeu muito tempo lendo o livro de Hancock, apesar das teorias controversas sobre como e quando a arca chegou à Etiópia. Sua presença no país foi bem documentada pelos fiéis judeus locais. Os judeus afirmam que a arca está guardada na Igreja de Marias, e diversos estudiosos sabem dessa afirmação. Para muitas pessoas, a arca está escondida nessa igreja, e sempre esteve lá totalmente segura. Alguns arqueólogos afirmam que tiveram acesso à arca durante idas e visitas nessa igreja e poderem ver com seus próprios olhos. A arca estaria com certeza escondida lá. Segundo os arqueólogos, a Arca da Aliança é guardada por um monge que dedicou sua vida a essa tarefa. Ela é proibida para todas as pessoas. Em junho de 2009, o patriarca da Igreja Ortodoxa da Etiópia, Bonapaulos, disse que anunciaria a revelação da Arca da Aliança ao mundo no dia seguinte. Ele também afirmou que ela estava segura e protegida na igreja de Axum. No entanto, no dia seguinte ele anunciou sua decisão de não revelar a arca. Ele acabou mudando de opinião por algum motivo. Diversos rabinos e pessoas que dedicaram a vida toda estudando acreditam na possibilidade dessa arca estar nas mãos da igreja de Axum, escondida em algum lugar. Infelizmente, temos apenas relatos de pessoas que viram ela, e supostas fotos do achado. A segunda teoria da Arca da Aliança. Arqueólogos acreditam ter encontrado vestígio da Arca da Aliança em templo israelita mesmo 7 anos depois do início das escavações. O sítio arqueológico nos arredores de Beit Shemesh, 20 quilômetros a oeste de Jerusalém, continua trazendo surpresas. Dessa vez, os arqueólogos encontraram um templo de 3.100 anos que pode ter ligação direta com a Bíblia. Durante as escavações, cientistas encontraram uma construção perfeitamente quadrada, com paredes longas e simétricas. Ficou óbvio, assim que colocaram os olhos no local, que aquele monte de pedras formava um templo israelita. Bem no centro da sala, uma descoberta ainda mais instigante, uma mesa de pedra parecida com a citada na Bíblia, no livro de Samuel. O escrito narra que a Arca da Aliança, a caixa onde as placas dos 10 mandamentos foram armazenadas, teria repousado em uma superfície semelhante após ser devolvida pelos filisteus. Para analisar o templo com mais afinco, os arqueólogos tiveram de cavar uma grande camada escura que, inicialmente, pensaram ser cinzas de um incêndio. No entanto, logo descobriram que o material encontrado, na verdade, era esterco.
Segundo os pesquisadores, o templo provavelmente foi tomado por filisteus em meados do século XII a.C. Nesse sentido, foram identificados sinais de que a construção teria sido destruída em um conflito. Vasos e potes de cerâmica estavam em pedaços, por exemplo. Assim, após ser conquistado, o local sagrado pode ter sido transformado em um curral de animais. O que faria sentido, de acordo com a cronologia apresentada pela Bíblia, que narra conflitos frequentes entre filisteus e israelitas entre os séculos XII e XI a.C. No entanto, para o professor Shlomo Bunimovitz, da Universidade de Tel Aviv, a ligação entre o templo e a Arca da Aliança não pode ser feita diretamente. Segundo o estudioso, seria quase impossível provar arqueologicamente que a mesa encontrada é a citada na Bíblia. Ainda mais, segundo o Testamento, a pedra estava localizada em uma parte da cidade, e não em um templo no alto, como descoberto em Beit-Shemesh, a não ser que a arca realmente seja contratada por esse caminho, do contrário não teria como provar absolutamente nada. Mais uma coisa temos que ter consciência: independentemente da localização da arca, nós como cristãos temos que ter a sabedoria de não idolatrar essa Arca da Aliança, pois a presença de Deus está em nós e não mais na arca. Jesus morreu na cruz pelos nossos pecados e talvez Deus não permita que ninguém ache essa arca por esse motivo, para que ninguém vire idólatra da arca, para ela não virar um motivo de adoração no mundo todo. Devemos adorar apenas Jesus Cristo e jamais um objeto, que sim foi muito importante e sagrado, mas hoje em dia não tem mais um grande significado. Amém. Que Deus lhe guarde e abençoe. Até a próxima.